Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Continuando então nossas aulas de ponteiros, né, entramos na parte de alocação de memória. Felizmente eu não consegui mostrar de uma forma muito visual via HTOP, por exemplo, a quantidade de memória que está sendo alocada, então não vou conseguir mostrar dessa parte. Mas vamos trabalhar então com as informações que nós temos com a manipulação. Muito bem, qual é a ideia da alocação de memória, né, e qual é o que a gente tem para trabalhar, né? Atualmente a gente, para criar um vetor de inteiros, a gente não sabe qual é o tamanho máximo que a gente tem que fazer, a gente bota aqui, sei lá, 10.000 e vamos embora, certo? Isso reserva 10.000 posições de memória, ou do tipo inteiro, que são, no caso, 40.000 bytes de memória. Para um computador pessoal, né, que tem, sei lá, 4, 8 até 16 GB de RAM, isso não é um problema. Mas imagina que você está trabalhando num sistema embarcado, por exemplo, do controlador de um ar-condicionado. Você não vai querer botar 16 GB de RAM para garantir que sempre vai ter espaço. Vai ter uma memória minúscula lá para você manipular as informações, né, de sensores de temperatura, por exemplo. Tá? Ok, então essa forma aqui a gente tem que fazer, a gente tem que às vezes utilizar de uma forma inteligente a memória que nós temos, certo? Então para utilizar de uma forma inteligente eu vou criar um programa que ele vai fazer o seguinte, tá? Ele vai criar um vetor qualquer de inteiros, tá? Vetor. Ele vai ser um ponteiro, certo? Inicialmente ele vai ter dois espaços só, tá? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui no caso, vamos ver. Eu vou colocar eu vou fazer a alocação de memória dele pura. Então, vetor. Para fazer a alocação de memória, a gente tem duas informações especiais, dois comandos especiais, todos os dois aqui oriundos do include da biblioteca std lib.h. Ok? Muito bem. Então, qual é o primeiro que nós temos? Temos o malloc, certo? E o malloc ele pede o tamanho em bytes a ser alocado, certo? Então, no caso aqui, eu quero que ele comece com eu quero criar duas posições de memória que vão armazenar para mim dois inteiros, que é o espaço que eu quero efetivamente, tá? Então, vamos lá, eu quero botar aqui 2 vezes. E aí a gente pode usar aqui, eu poderia botar, eu sei que o inteiro tem 4 bytes no meu computador, mas para ficar mais fácil a gente pode usar o sizeof int. Beleza? Então a gente conseguiu colocar aqui, a gente conseguiu fazer com que o vetor tenha dois valores, tá? Eu vou colocar aqui, vou criar também aqui um int, leitura, sei lá. E aí que eu vou querer fazer o seguinte, ó. Eu vou querer while leitura tem que valer, vou botar a leitura, tem que inicializar a leitura, vou leitar a 0, tá? Vou iniciar com 0. Leitura for maior ou igual a 0, né? Eu vou executar isso daqui. Obviamente eu vou estar fazendo aqui um scanf %d e aí comercial leitura, certo? Eu estou passando aqui a posição de memória, né, ele recebe um ponteiro do tipo inteiro. No caso ele recebe um ponteiro, né, como eu estou passando aqui um %d, então ponteiro do tipo inteiro, né, no caso a posição de memória da leitura. Então eu vou ler sempre a leitura, tá? Eu também vou criar aqui um controlador que vai ser um tam. O tam está valendo 2, certo? E aí eu vou clicar aqui que ele vai ser tam aqui, certo? E aí que eu vou fazer tam mais, certo? Então eu estou controlando. Isso acontece, eu só tenho duas posições, certo?
Então, se eu quiser botar mais posições, eu vou ter que fazer o seguinte, ó, if tan for maior ou igual a 2, né? Tamanho... Não, vou criar aqui um i, vai ser o meu controlador, né? E é esse i que vai controlar isso. E aí vai acontecer o seguinte, ó. Se o tan for maior ou igual a 2, eu vou ter que fazer vou ter que aumentar o meu espaço de memória para armazenar as informações que eu estou lendo, correto? Então, o que eu vou fazer é fazer com que eu posso fazer isso aqui até depois disso aqui, né? Porque eu leio primeiro e depois eu salvo na minha posição do vetor. Vou fazer o seguinte, ó, if leitura, não precisa, porque já tá, quem está controlando isso é o próprio while, não precisa fazer um if para dar break. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer um realloc, certo? E aí o realloc, deixa eu só conferir aqui para não falar besteira, o realloc ele vai exigir um ponteiro e o tamanho que você vai estar realocando, certo? Então eu vou colocar aqui no caso o ponteiro, que no caso aqui é o nosso vetor, certo? E aí eu vou pedir que ele faça agora tamanho, certo? Tamanho vezes o size of de int. E eu vou realocar o meu vetor. E por fim, eu sei que agora tem espaço de vetor, né? Eu vou fazer com que o meu vetor... Na verdade, eu vou controlar isso com i, é melhor controlar isso com i. Então eu não preciso do tan, porque eu coloco isso aqui como constante. E eu não preciso do tan, né? Eu posso botar isso como define aqui em cima. Ok, então vamos lá. Aqui vai ser no caso i, né? Porque eu estou controlando a quantidade de leituras. Esse i++ tem que ficar aqui para cima, na verdade. Quando eu começo a ler, eu já tenho que saber se eu tenho que realocar espaço ou não, né? Então na prática eu vou ter que sempre ir alocando mais um espaço enquanto eu for lendo, né? Então nos primeiros dois eu vou botar aqui, ó, o printf, realoquei, realloc, certo? Nos primeiros dois elementos eu já estou com o espaço alocado, eu não vou trabalhar com eles. Nos outros eu vou dar realloc, certo? E aí no fim eu posso dar aqui um printf, um for de novo, um for i igual a 0, i menor do que... i tem que ser menor do que quem? Eu vou usar leitura, né? Eu vou usar leitura, cara, que é reaproveitamento de variáveis, né? Então aqui só... Porque leitura eu só estou utilizando para ler. Como eu não vou mais ler, eu posso usar ele como uma variável, porque o i já guarda quantos valores eu li, né? Então vou botar leitura mais. Então eu vou ter aqui leitura igual a 0, leitura menor do que i, leitura mais. Deixa eu pensar. Certo, então eu vou ter que... Eu vou imprimir aqui, printf, %d, /t para dar um espaçamento, vetor, vai ser vetor mais leitura. Isso aqui me diz uma posição de memória. Se eu quero ler o conteúdo dessa posição de memória, eu boto o asterisco na frente. E isso aí vai imprimir os números que eu li, tá? E a princípio eu não preciso saber quantos números eu vou ler. Eu sei que eu vou ler pelo menos 2. Então, se tudo deu certo, isso aí foi uns testes que eu fiz.
e ele me deu aqui um warning. Ignoring return value of reloc. Deixa eu só conferir aqui. O reloc é void. Por que ele está reclamando de que eu estou ignorando o valor de retorno do reloc? Porque o reloc, né, como a gente pode ver aqui, ele é reloc void, recebe um ponteiro qualquer, size, e você vem aqui. Então, inclusive, até no exemplo aqui que ele faz um reloc. Deixa eu fazer exemplo de reloc aqui. Não, por exemplo, de malloc. Mas enfim. Aqui no reloc a gente tem aqui, que é ponteiro e size. Então vamos ver o que está acontecendo aqui, porque ele está dando esse warning pra gente. Vamos ver aqui. Reloc C. É exatamente o que está dando também aqui nessa descrição aqui. Eu não estou entendendo porque que ele está me reclamando disso. Vamos dar aqui um exemplo de reloc. Tá, exato. Faltou o cast pro... Tá, isso aí foi... Tá, o que tá faltando aqui no caso é o cast pro valor. Só que o reloc, olha só que interessante. O reloc, na verdade, ele retorna, olha como a descrição aqui acabou causando essa pegadinha. O reloc, ele vai retornar, e vamos ver só um exemplo aqui. Exatamente, ele retorna o ponteiro, ele retorna o ponteiro nulo, não o void puro. Aqui no caso seria void asterisco. Interessante. Vamos lá, vamos brincar então com esse cara aqui. E ainda bem que ele avisou aqui, porque eu pelo menos não tinha reparado isso. Então o vetor vai ser igual, o vetor tem que fazer o cache, como a gente faz por uma malloc. O malloc eu também esqueci de fazer isso. O malloc, o nosso vetor é um vetor de inteiros, e o malloc ele retorna uma posição vazia aqui. Então isso aqui. Agora, o que o compilador avisou pra gente? Nós não estamos fazendo a realocação de nada de memória, né? Agora sim, ele não está reclamando de mais nada, então estou fazendo a realocação correta da minha memória, beleza? Vamos lá, então eu posso executar aqui e ele vai pedir o primeiro valor. Primeiro valor tem espaço ainda, 1, 2. Agora ele realocou, por quê? Porque como ele realocou, ele... Peraí, era para realocar agora? O I está valendo 0. Na primeira, o I está valendo 0. Aí ele virou 1. Então eu não preciso ir mais aqui para baixo, na verdade. Porque eu dei um realoc desnecessário agora. Opa, não sei. Eu dei um realoc desnecessário. E eu vou criar... Na verdade, nem preciso criar. Olha só o que a gente vai fazer. Toda vez que antes de eu ler, eu vou querer dar um printf, um %ld, as posições de memória, não vetor, que mais que eu tenho que ler? Leitura, e o i. Vamos ver aqui então, tem que imprimir o vetor propriamente dito, certo? Leitura e o EI. O que eu quero ver com isso? As posições de memória. Provavelmente o vetor, quando eu for alterando o valor dele, ele vai reclamar de algumas coisas. Faltou só dar o Ctrl C aqui, /N. Mas Tá, eu vou... Para fazer isso, eu vou até abandonar uma... O que eu quero mostrar, né? Eu quero mostrar a realocação. Então, para isso, eu vou até abandonar aqui o ANSI, só para mostrar, tá?
porque o ANSI não deixa eu fazer isso que eu quero fazer. Ele reclamou de while leitura. Ah, porque eu esqueci o ponto final. Ele reclamou só deu só warnings, beleza. E agora ele vai fazer. Agora sim, olha só. E aí, só de palhaçada, ele botou o vetor numa posição completamente diferente da leitura e do I, né? Vamos mexer, vamos brincar com eles mesmo assim. 1, 2. Então eu botei duas posições e não tive que mexer do tamanho do meu vetor. Agora, quando eu botar o 3, eu tenho que fazer uma realocação, porque eu não tenho mais espaço. Eu sei disso, que eu não tenho mais espaço, eu estou gerenciando isso. Então eu vou fazer um realoc, né? Opa. Eu vou 4, 5. Eu vou tentar ver se eu... Ah, olha que legal que aconteceu. O que aconteceu? Aqui, num determinado momento, eu dei um realoc, e é isso que eu estou tentando fazer e consegui. Num determinado momento, ele chegou e falou: eu não tenho mais espaço livre em bytes para colocar a informação que você quer nessa posição. E aí o que aconteceu? Ele moveu para uma outra posição de memória que tinha o espaço que eu queria. Vamos ver se eu consigo fazer isso de novo. Nossa, dessa vez ele colocou num espaço de memória que tem bastante memória. Ele conseguiu realocar lá. E aí cada vez que eu estou fazendo isso aqui, eu estou realocando alguma coisa, né? Eu estou realmente alocando mais um espaço de memória. E vamos lá. Agora deixa eu ver se nos testes que eu fiz eu não consegui, né, mostrar isso acontecendo na prática. Porque é muito pouca informação, né? A gente não tem muita informação sobre isso. Né? Assim, tem a informação aqui no HTOP não é tão clara assim, né? Ele fica... Vamos ver se a gente mexe aqui. Eu quero ver se eu consigo pelo menos mover ele aqui pra cima. Se ele mover aqui pra cima, significa que ele está aumentando o tamanho, né? Então deixa eu botar ele aqui pro lado, esse carinha, e vamos manter esse HTOP aqui para baixo. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, né? A posição de memória ainda é a mesma. Acho que eu vou desistir. Ele já foi lá pra cima, já mexeu, né? Não, tá aqui ainda. O HTOP está mexendo, o V8 está mexendo, mas outras coisas também estão mexendo, então eu não vou conseguir mostrar exatamente isso. Esse foi o problema que eu vi que ia funcionar, mas o que eu achei muito legal, que a gente já conseguiu fazer isso bem rápido, foi logo no início da execução, né? Deixa eu voltar aqui no início da execução. A gente estava usando o final 52 da memória e de repente a gente muda para o final 64, né? Porque ele sabe que aqui ele não consegue alocar mais esse espaço de memória, né? Os outros espaços aqui eles ficam intactos porque não tem o que ser feito. Então a gente conseguiu fazer aqui uma realocação, beleza? Então aqui no início o malloc ele disse que eu estou reservando essas duas posições de memória, que o tanque eu fiz aqui, certo? E aí eu não agora eu estou trabalhando com ele dessa forma. Então 2, aí depois aqui não sei quantos eu fiz, mas aí eu fiz essa modificação e aí eu caí numa posição de memória que tinha bastante espaço disponível. Eu estou conseguindo fazer a realocação de memória tranquilamente, cada vez mais aumentando o meu espaço. Como é pequeno, acaba não sendo assim como muito visível, né? Beleza, eu gostei desse exemplo. Agora, então eu já mostrei para vocês o alloc e o realoc, né? Mostrei o malloc e o realoc. Eu poderia fazer essa mesma coisa, tá, com o calloc, né? Deixa eu só ver aqui. Para não falar besteira, vou abrir aqui de novo. O calloc ele vai também apresentar, só que eu não preciso castear pelo que está no exemplo aqui. Então eu só preciso fazer isso aqui, esse processo que eu chamo de converter, também chama de cast,
E a gente tem aquele, nem sei qual é o termo que a gente dá direito para isso, mas a gente chama de casteando, né? Que é, sei lá, qual é o termo que usa quando pega uma palavra em inglês e transforma em português, jogando para o gerúndio. Muito bem. Cadê você? Tá aqui. Então é só fazer o calloc, né? E aí no calloc eu tenho que passar também agora eu tenho que passar o tamanho, certo? E eu passo o tamanho e o size off para a gente ver aqui o valor, certo? Vamos ver se isso funciona direitinho. Ele reclamou disso aqui só, né? Isso reclamou disso aqui. Vamos só tirar esses caras aqui. Beleza, então tá funcionando, né? Porque acontece, se não estiver funcionando, ele daria um erro, né? Vamos ver o que acontece se eu não fizer o realloc. Eu tô com menos lance aqui. Ah não, eu tô com menos lance de propósito. Ele acaba até deixando, mas a gente está efetivamente entrando na memória de alguma outra variável, uma outra posição de memória que não é a nossa, né? Tá. Então não consigo mostrar isso na prática, mas se vocês quiserem ver, vocês vão ver que vocês vão estar alterando um valor que não deveriam. Agora, o interessante é o seguinte, eu vou querer, antes de mais nada aqui, antes de entrar nesse while aqui, eu quero dar aqui um printf. Na verdade, eu vou até fazer o seguinte, eu vou até fazer um Z aqui para salvar para vocês. Beleza. E agora eu vou salvar como? Ponto 2, eu vou continuar a partir do ponto 2, tem só que lembrar de comentar. E agora eu posso dar... Não tem mais, então vou ter que fazer de novo. Na verdade, isso aqui nesse aqui nem tá certo. Só abrir o outro aqui que eu dei Ctrl Z demais. Cadê esse cara aqui? Isso aqui na verdade é int asterisco. Certo? É só salvar certinho. Isso aqui então é int asterisco. Beleza. Então agora, na verdade o que eu estou fazendo agora é o calloc, né? Por isso que eu estou salvando outro, só para vocês terem acesso aos dois códigos. Tá, aqui é thumb e size, certo? Tá, e o que eu quero fazer aqui nessa brincadeira, né? Agora eu quero exibir quais são os valores que nós temos. Eu vou até abrir o outro também de novo. Tanto esse quanto o outro, né? Um está com malloc e o outro está como calloc. Eu sei que eu tenho duas posições, então eu posso imprimir, né? Vou dar aqui no printf, e eu sei que tem um inteiro lá, certo? O %d barra n. Agora o %d %d barra n, para a gente testar se realmente o que está sendo impresso, né, no vetor, né, lá no calloc está zerando mesmo, né? E eu sei que é vetor mais 1 para pegar a posição adjacente, certo? A mesma coisa eu vou fazer aqui. Exatamente a mesma coisa, então eu vou compilar isso. Ele reclamou daquelas questões todas e eu vou executar. E aí ele me trouxe 0 e 1. Né? E aqui nesse caso aqui ele teria que trazer 0 e 0. Ele me traz aqui. Ele também me trouxe 0 e 1. Ah, não, mas aqui foi... Zero e 0 no calloc, não.
0 e 0 também no malloc, né? É o que eu estou até suspeitando desde o início, né? Que ele nessa versão aqui, pelo menos que eu estou rodando do compilador, ele já está botando tudo para o 0. Então acaba. Deixa eu só ver aqui a posição. Vetor não, vetor só vou botar aqui. Tem a posição de memória. Mas interessante. Que ele o malloc também está zerando os valores. Mas como a gente viu nos slides, isso não acontece para todas as versões. Talvez seja uma versão mais moderna do C, ele já faz o malloc também zerar os valores. Ou sei lá, no meu a compilação do GCC que tem na minha distribuição aqui do Linux, ele também faz isso. Beleza, e aí o que acontece é o seguinte, né? Depois que eu fizer isso aqui tudo, né, eu posso dar o free e eu passo aqui vetor, certo? E o que acontece, o que acontece é quando o free vetor, ele efetivamente, por que eu imprimi errado aqui? Por que eu imprimi errado? Eu fiz besteira, eu acho. Deu realloc, -1. Ele está imprimindo tudo 0. Vamos ver o porquê que ele está imprimindo tudo 0. Ele está imprimindo tudo 0 porque eu esqueci de atribuir o valor aqui, né? Então aqui eu tenho que fazer asterisco vetor, vai ser igual a leitura. Então, o que ele está fazendo agora? Porque, putz, na verdade não é o vetor, estou tendo o valor do vetor aqui. Aqui tem que ser vetor mais leitura, mais i, na verdade, né? Vai ser igual a leitura, aí sim eu estarei escrevendo na sequência. 1, 2, 3, menos 1. 1, 2, 3, menos 1, porque agora sim eu estou movimentando o ponteiro, né, aqui, senão não estaria movimentando o ponteiro. Ok, então dessa forma aqui então que a gente fez nesse exemplo aqui, nesse outro aqui foi o calloc, né, que funciona da mesma forma, só que a atribuição é diferente. Então a gente fez aqui um malloc, malocando, como a gente brinca, né, memória, né, pegando aqui a atribuição de memória, dando segmento aqui a gente atribuiu um vetor, essa posição, certo? Deixa eu até passar isso aqui para o outro também, para o outro ficar certinho também. Dei uma quebra de linha aqui. Ainda botei um free, né, para liberar a memória. Por mais que quando o nosso programa termine, o que eu posso fazer? Eu poderia botar aqui alguma função de pause, sei lá, pause, não sei como é que é, uma função de pause aqui, e aí mesmo assim o meu programa estaria, mais que ele estivesse ainda em execução, ele não estaria gastando a memória efetiva, beleza? Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, mostrei um pouco dessa parte de alocação de memória, né, de como é que funciona o free, malloc, calloc, realloc e o free, beleza? Isso é importante para a gente poder trabalhar com valores não determinados do tamanho da nosso vetor. Eu poderia pedir aqui qual o tamanho do vetor que você quer, e eu só tenho que fazer ou um calloc ou um malloc para reservar o espaço, né, dado o meu ponteiro, beleza? Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.